Queridos e amados amigos, todos quantos estão ao alcance da nossa voz, nesse momento nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus, o seu Filho amado, o qual voluntariamente se entregou por nós, se tornou um de nós e foi obediente até a morte e morte de cruz, derramando o seu sangue para nos perdoar, para que mais uma vez nós tivéssemos acesso a Deus, visto que este acesso outrora fora rompido, a porta estava trancada, o acesso até Deus estava trancado. Mas através do seu Filho Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu, ele mesmo, a palavra de Deus, nos relata que ele se entregou. Ninguém, por força maior, pôde rendê-lo, pôde prendê-lo, pôde escravizá-lo. Mas a palavra de Deus nos diz que ele, Jesus, o Filho de Deus, a si mesmo se entregou voluntariamente. Louvado seja Deus. Querido amigo, você que tem uma Bíblia na sua casa nesse momento, nós gostaríamos de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. Lucas capítulo 15, verso 1 ao verso 7. Diz assim: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? E assim que encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo ou alegria, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Louvado seja Deus. Querido amigo, a palavra de Deus nos relata que o primeiro homem, Adão, representante da humanidade, ele representou muito mal. Não obedeceu a palavra de Deus, às ordens divinas, e deliberadamente ele optou em romper com o reino de Deus, que é um reino perfeito, que é um reino eterno. Louvado seja Deus, aleluia, e abençoador para todos. Bendito seja o nome do Senhor. Por essa razão, Adão, sendo representante de toda a raça humana, toda a raça humana mergulhou no pecado.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, se não me foge a memória, nos diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, carecem do amor de Deus. No entanto, não existe posição social, não existe cor, não existe etnia, né? Não importa se a pessoa ela tem uma boa aparência ou uma má aparência, o certo é que todos pecaram, todos nós estamos na mesma condição. E aqui nós observamos nessa história, nesse trecho bíblico, que Lucas, o médico amado, que andou com Paulo, que evangelizou com Paulo, o apóstolo São Paulo, ele relata uma história, louvado seja Deus, onde todos nós estamos na mesma situação. Na mesma situação. Às vezes, muitas pessoas, elas, por não ter um vício, né? Não usar bebida alcoólica, ou não ter um vício, ou não praticar qualquer outro ato que seja feio, vexatório diante da sociedade, tal pessoa pode bater no peito e dizer que ele tem um lugar garantido diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos relata que todos nós estamos na mesma situação, no mesmo patamar. Louvado seja Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos com urgência do amor e do perdão de Deus. E aqui o Senhor Jesus, em certa ocasião, é como ele atraía as multidões, porque de fato, de verdade, em obras e em palavras, ele era um homem muito forte, chamava a atenção, as multidões eram atraídas para ele. Louvado seja Deus. E não foi diferente naquele momento, naquela época, onde ele se deparou com essa situação. Muitos pecadores, muitas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, eram discriminadas, zombavam deles, não eram aceitáveis diante da sociedade de boa reputação que temia Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, os seus discípulos foram questionados, aleluia, e murmuraram contra o Senhor Jesus, pelo fato de ele ser um homem de boa reputação. Louvado seja Deus, ele pregava a palavra de Deus. E ali, o mesmo Senhor Jesus, sendo questionado e recebendo aquela injúria, murmuração, citou uma parábola, um exemplo, aleluia, comparando o homem, louvado seja Deus. E ele conta a seguinte parábola, a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Queridos amigos, nós somos comparados como uma ovelha. A ovelha tem comportamentos semelhantes ao dos homens. Ela é dócil, ela sabe conviver entre grupo. Ela é muito valorizada. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos relata que um pastor, Jesus faz a seguinte pergunta, sendo questionado, aleluia, a respeito da sua conduta diante dos pecadores. E ele pergunta: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, e se extraviando uma, ou se afastando uma, e essa ovelha, ela está correndo perigo de vida,
A qualquer momento, ela pode ser ceifada pelas feras, ou ela pode ser subtraída por ladrões, pelo fato de ela ter um grande valor. Louvado seja Deus. Jesus estava querendo explicar para os seus contemporâneos, e hoje nós, aleluia, levamos essa explicação, trazemos essa explicação para os nossos dias. Louvado seja Deus. O homem tem um grande valor diante de Deus. O homem está no pecado. O homem precisa de Deus. O homem sem Deus, ele está perdido, correndo risco de vida. Louvado seja Deus. É o Filho de Deus, que é o pastor amado. Ele se entregou voluntariamente, morreu por nós na cruz do Calvário. E hoje, como pastor, aleluia, de ovelhas, ele sai em busca dessas pessoas que estão correndo risco de vida. Meu querido e amado amigo, nós queremos vos dizer nessa tarde que o homem, ele tem uma vida além desta vida visível que nós todas conhecemos. E essa vida precisa de Deus. Essa vida, um dia, ela vai procurar a Deus, ela precisa de Deus, porque só Deus detém a vida verdadeira, detém a salvação. Para a pessoa alcançar a salvação, não é necessário ela praticar boas obras, ter uma boa conduta, mas para a pessoa alcançar a salvação, se aproximar de Deus, ela precisa receber o amor de Deus na sua vida, entregar-se para aquele que uma vez se entregou por todos. Só assim, louvado seja Deus, ele vai alcançar a salvação e a vida eterna. Não somos nós que estamos garantindo, mas é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quem garante, que afirma, louvado seja Deus, esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, Deus está muito preocupado com a tua vida, com a vida dos seres humanos que estão correndo risco de vida. A qualquer momento, o homem, no presente momento, ele pode passar dessa vida para outra. Ele pode passar dessa vida para outra. Aleluia. Mas o importante é ele passar desta vida para outra, já com a sua salvação, com o seu perdão, com a sua vida eterna. No livro de João, no capítulo 1, nos diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, que Jesus, o Filho de Deus, ele desceu essa baixa terra e se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos, pelos seus patrícios, pelos seus irmãos. Mas a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que o aceitarem, o reconhecerem como Filho de Deus, como Salvador, aleluia, lhes garantido o direito de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido e amado amigo, nesse momento, você que ouviu a palavra de Deus, nós os convidamos, aleluia, a entregar a sua vida a Jesus. Deus tem um projeto de salvação para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também os convidamos para estar junto conosco mais tarde
nesta mesma rua, num grande culto de ação de graça, e na medida do possível, amanhã, a partir das 18h30, na Assembleia de Deus, bem aqui na minha frente, aleluia, para estar junto conosco, ouvindo a palavra de Deus e louvando o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe no seu rico amor para sempre. Amém.